Achei que, um dia, meus pais finalmente enxergariam o meu valor. Trabalhei duro, conquistei meu diploma de direito, abri meu próprio escritório e construí tudo sozinha, sem a ajuda de ninguém. Ainda assim, nada parecia suficiente. A cada reunião em família, eu continuava sendo a sombra da minha irmã, a filha perfeita, a preferida, a que nunca ouviu um não. Mas naquela noite, durante um jantar na casa dos meus pais, algo mudou para sempre. Quando minha irmã foi servir a sobremesa, deixou o pote de sorvete cair aos meus pés e, com um sorriso debochado, disse: "Lambe e limpa o chão", e me disse: "Está gostoso". Meus pais riram, como se aquilo fosse divertido. Foi nesse instante que percebi: o amor que eu esperava nunca existiu. Saí daquela casa decidida a mudar tudo, e eles, sem saber, estavam prestes a colher o que plantaram. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Desde muito cedo, percebi que dentro da minha casa existiam dois mundos completamente diferentes, o da minha irmã, iluminado e cheio de aplausos, e o meu, sombrio e silencioso. Enquanto ela recebia presentes caros, viagens e elogios por qualquer mínima conquista, eu me contentava com as sobras de atenção, de carinho, de amor. No início, tentei acreditar que era impressão minha, que talvez meus pais apenas se expressassem de formas diferentes. Mas, com o passar dos anos, as diferenças se tornaram gritantes demais para serem ignoradas. Quando quis fazer faculdade, ouvi de minha mãe que seria dinheiro jogado fora, que eu deveria aceitar um emprego qualquer e ajudar nas contas da casa. Já minha irmã, ao anunciar que queria cursar moda, teve os estudos pagos, um carro à disposição e até um apartamento alugado pelos meus pais. Foi nessa época que aprendi a caminhar sozinha. Trabalhei como secretária durante o dia e estudava à noite, alimentando um sonho que ninguém acreditava além de mim, o de ser advogada. As noites mal dormidas, o cansaço e as lágrimas escondidas valeram a pena quando, anos depois, recebi meu diploma. Lembro-me de olhar para o auditório na formatura e ver apenas cadeiras vazias no espaço reservado para minha família. Nenhum telefonema, nenhuma mensagem. Ainda assim, não desisti. Consegui meu primeiro emprego em um pequeno escritório, e ali aprendi o verdadeiro valor da independência. Com o tempo, as coisas começaram a mudar. Meu esforço me levou a abrir o meu próprio escritório, um espaço modesto, mas cheio de significado. Com ele, veio também meu apartamento, meu carro e, acima de tudo, a sensação de que, finalmente, eu havia vencido. Porém, nenhuma dessas conquistas parecia despertar o mínimo interesse dos meus pais ou da minha irmã. Eles sequer sabiam onde eu morava. Era como se eu não existisse, a filha esquecida, a sombra da preferida. Tudo mudou em um sábado à noite, quando recebi um convite inusitado, um jantar em família. Hesitei em aceitar, mas uma parte de mim ainda queria acreditar que talvez as coisas pudessem melhorar. Cheguei à casa deles com um vinho, tentando ignorar o peso das lembranças que aquele lugar carregava. A recepção foi fria, mas suportável. Durante o jantar, as conversas eram sempre centradas na minha irmã, suas viagens, o novo namorado, a vida perfeita que ela levava. Eu permaneci calada, tentando não deixar a mágoa transparecer. Quando minha irmã se levantou para servir a sobremesa, pensei que finalmente o clima pudesse ficar mais leve. Ela abriu o freezer, pegou o pote de sorvete e se aproximou de mim com um sorriso que eu não conseguia decifrar. Então, tudo aconteceu em segundos. Ela deixou o pote cair aos meus pés e, com um tom debochado, disse: "Lambe e limpa o chão", e me disse: "Está gostoso". O silêncio durou um instante, logo seguido pelas gargalhadas dos meus pais. Meu pai, entre risos, completou: "Um sorvete com gostinho diferente, exatamente o que você merece". Senti o rosto queimar. A vergonha, a raiva e a dor se misturaram em algo impossível de descrever. Naquele momento, percebi que, para eles, eu nunca passaria de uma piada. Levantei-me, deixei o vinho sobre a mesa e disse apenas: "Aproveitem o jantar". Saí daquela casa sem olhar para trás. 2 horas depois, meu celular começou a tocar sem parar. Eram eles.
Não atendi nas primeiras vezes, mas a insistência foi tamanha que acabei atendendo. A voz do meu pai tremia, já algo que nunca tinha ouvido antes. Eles precisavam urgente de ajuda jurídica, tinham se envolvido em um problema sério e não podiam pagar um advogado. E, de forma quase absurda, ainda achavam que eu, a filha advogada, tinha a obrigação de salvá-los. Mal sabiam que, a partir daquela noite, o destino deles mudaria para sempre. E tudo o que plantaram ao longo dos anos, finalmente, começaria a florescer, só que da forma mais amarga possível. Fiquei olhando para o celular por alguns segundos depois da ligação deles. A ironia da situação era quase poética. Durante toda a vida, eu havia sido ignorada, ridicularizada, humilhada, e agora, de repente, eu era a única capaz de ajudá-los. Era como se o universo estivesse me devolvendo, em uma única noite, tudo o que eu suportei calada. Respirei fundo, sentei na beira da cama e, pela primeira vez, não hesitei. Eu não atenderia mais aquele tipo de chamado. Eles insistiram durante a madrugada. Mensagens, áudios, ligações sem parar. Minha mãe dizia que eu precisava entender que família é família, que era obrigação minha retribuir tudo o que fizeram por mim. Tudo o que fizeram? Pensei. Recordei-me das vezes em que pedi ajuda para pagar o cursinho e ouvi que eu deveria me conformar com o que tinha. Das inúmeras humilhações que suportei quando não pude contribuir com as contas, mesmo trabalhando exaustivamente. Do aniversário em que ninguém apareceu, mas fizeram festa para minha irmã com tudo que ela pediu, e ainda usaram o dinheiro que eu havia dado à minha mãe para pagar minhas próprias contas. No dia seguinte, enquanto tomava café no meu apartamento, meu celular tocou novamente. Dessa vez, era um número diferente. Por curiosidade, atendi. Do outro lado, um homem se identificou como policial. Perguntou se eu era filha de determinado casal. Quando confirmei, ele explicou que meus pais e minha irmã estavam na delegacia, tinham se envolvido em um processo delicado por fraude em um contrato de locação comercial. E, aparentemente, o advogado que costumava representar a família havia se recusado a continuar com o caso depois de descobrir as irregularidades. Por um instante, senti pena. Mas foi apenas um instante. Eu sabia que aquela fraude era coerente com a forma como meus pais sempre viveram, passando por cima dos outros para garantir o conforto da filha preferida. Lembrei-me de quando meu pai alterou documentos para colocar o carro que comprei com meu dinheiro no nome da minha irmã, dizendo que era apenas para facilitar o seguro. E de como, quando confrontei, ouvi que não fazia diferença, já que a sua irmã merece mais. O policial perguntou se eu poderia ir até lá para auxiliá-los juridicamente. A resposta saiu firme, sem hesitação: não, senhor. Eles precisarão contratar outro advogado. Desliguei e, por um momento, o silêncio do meu apartamento pareceu ecoar todas as dores do passado. Não era vingança. Era apenas justiça. Eles estavam colhendo exatamente o que plantaram: desprezo, indiferença e egoísmo. Durante o dia, as mensagens continuaram chegando. Primeiro, vieram os pedidos. Depois, as acusações. Diziam que eu era ingrata, que o sucesso havia subido à minha cabeça, que estava me esquecendo de onde vim. Mas a verdade era que, se eu realmente lembrasse de onde vim, jamais voltaria para lá. 2 dias depois, uma tia distante me procurou. Disse que meus pais estavam desesperados, que poderiam perder a casa e parte dos bens se não resolvessem o problema. Contou também que minha irmã chorava, dizendo que eu era cruel. Cruel. Pensei. Crueldade foi o que fizeram comigo durante anos, quando me negaram amor, apoio e até dignidade. Naquela noite, fui até a varanda e olhei para o céu da cidade. Pela primeira vez em muito tempo, senti leveza. O que antes era um vazio agora parecia um espaço livre. Eu estava em paz, porque finalmente deixava de carregar o peso de tentar agradar quem nunca se importou comigo. No terceiro dia, minha mãe apareceu na porta do meu escritório. Eu estava em reunião, mas ao ver a secretária acenar discretamente, percebi o olhar dela, desesperado, mas ainda carregando aquele ar de superioridade. Pedi que ela entrasse. Ela sentou-se à minha frente, olhou o ambiente elegante e disse com desdém:
então é aqui que você gasta o dinheiro que deveria usar para ajudar a família? Sorri, calma. Não, mãe. Aqui é onde eu trabalho. Onde conquistei tudo sozinha, sem precisar de vocês. Ela tentou chorar, apelar, usar o mesmo discurso de sempre. Disse que eu estava virando as costas para a família e que minha irmã estava sofrendo muito. Engraçado, respondi, quando eu sofria, ninguém se importava. Minha mãe, sem saber mais o que dizer, levantou-se. Antes de sair, olhou para mim e murmurou: "Você vai se arrepender." Mal sabia ela que o arrependimento não era meu. Era deles. E estava apenas começando. A partir daquele momento, eu decidi que, se o destino me colocara em posição de escolher, eu escolheria a mim mesma. Pela primeira vez na vida. Naquela noite, após a visita da minha mãe, fiquei revendo tudo o que ela havia dito. Era estranho perceber como, mesmo em meio ao desespero, ela ainda tentava me manipular usando o mesmo tom de sempre, como se bastasse me lembrar que eu devia à família para que eu me dobrasse de novo. Mas o tempo havia feito algo que eles jamais esperaram: me fortaleceu. Já não era a menina que implorava por reconhecimento, eu era uma mulher que entendia o próprio valor. Os dias seguintes trouxeram uma calmaria inesperada. As ligações cessaram, os pedidos desapareceram, e por um breve momento, pensei que eles tivessem finalmente entendido. Mas, no fundo, sabia que aquilo era apenas o silêncio antes da tempestade. E ela veio, em forma de um telefonema do meu antigo professor de Direito Civil, que também era consultor jurídico de uma imobiliária local. "Tenho aqui um caso complicado", disse ele. Uma família está sendo acusada de ter falsificado assinaturas e adulterado documentos de um contrato comercial. O curioso é que o nome da filha aparece em algumas cláusulas, mas os registros indicam que ela não participou de nada. Você poderia dar uma olhada? Quando ele citou os nomes, meu sangue gelou. Eram meus pais e minha irmã. Eles haviam usado indevidamente minha assinatura digital em um contrato de locação que envolvia valores altos e cláusulas de responsabilidade civil. Basicamente, se o caso fosse adiante, eu também seria envolvida, mesmo sem saber de nada. Fiquei em silêncio por alguns segundos, tentando absorver a informação. A raiva que senti naquele instante era quase física. Eles não apenas me humilharam e rejeitaram durante toda a vida, agora estavam tentando me arrastar para o fundo junto com eles. Respirei fundo, pedi os documentos e prometi analisar. Passei a noite inteira revisando cada linha. Lá estava, minha assinatura digital copiada de um contrato antigo, usada para validar um novo acordo fraudulento. O carimbo eletrônico ainda tinha meu número de registro profissional. Eles haviam usado meu nome para tentar legitimar um negócio completamente irregular. Era a prova de que o desprezo deles não tinha limites. Na manhã seguinte, enviei um comunicado formal à imobiliária e à autoridade responsável pelo caso, informando que a assinatura era falsa e anexando provas técnicas. Fiz tudo dentro da lei, sem emoção, mas, por dentro, uma fúria fria me consumia. Horas depois, recebi outra ligação: minha irmã. "Eu não acredito que você fez isso", gritou. "Era só um contrato, você podia ter nos ajudado." Sua voz soava como se eu tivesse cometido um crime, e não o contrário. "Ajudado?" Respondi, calma. "Vocês falsificaram minha assinatura. Isso é crime, não uma ajuda." Ela riu, debochada. "Ah, para. É só papel. Você sempre leva tudo a sério demais." Era impressionante. Ela realmente acreditava que o mundo girava em torno dela, que as regras não se aplicavam à filha perfeita. Eu me dei conta, então, de que eles nunca me respeitariam, independentemente do que eu fizesse. 2 dias depois, a investigação formal começou. Meus pais e minha irmã foram intimados a depor. O nome deles estampou discretamente uma nota no jornal local, mencionando fraude contratual. Quando vi a notícia, não senti prazer, apenas uma estranha sensação de alívio. Pela primeira vez, a imagem perfeita que eles tanto cultivaram começava a se desfazer. No escritório, alguns colegas comentaram a reportagem, sem saber da minha relação com o caso. Apenas sorri discretamente.
Eu sabia que era melhor permanecer em silêncio e deixar a justiça seguir o curso. À noite, quando cheguei em casa, encontrei um envelope na minha caixa de correios. Dentro, havia uma carta escrita à mão pela minha mãe. Dizia que eles não tiveram escolha, que o negócio havia dado errado e que usaram meu nome apenas para resolver uma emergência. No final, pedia perdão e dizia que esperava que um dia eu entendesse. Sentei no sofá, olhando para aquelas palavras. Não havia arrependimento, apenas medo. Eles não se desculpavam pelo que fizeram, já apenas lamentavam terem sido pegos. Que ironia, a mesma família que me julgava fria e distante agora implorava por compaixão. Deixei a carta sobre a mesa e fui até a janela. A cidade seguia viva lá fora, indiferente ao caos que meus pais haviam criado. Pela primeira vez, percebi que o destino estava me dando algo que eles nunca me ofereceram: liberdade. Ainda assim, eu sabia que aquilo não era o fim. Algo dentro de mim dizia que aquela história ainda teria reviravoltas, e que a colheita do que eles plantaram estava apenas começando. As semanas seguintes foram intensas. O processo contra meus pais e minha irmã começou a ganhar forma, e com ele vieram as consequências. A imobiliária rescindiu o contrato e entrou com uma ação por danos morais e materiais. A polícia apreendeu documentos, computadores e até o carro da minha irmã, que estava no nome da empresa usada para a fraude. De repente, a família perfeita que passava os dias ostentando nas redes sociais se viu cercada por dívidas, advogados e vergonha. Eu, por outro lado, seguia em silêncio. Não comemorava, mas também não interferia. Havia aprendido que o silêncio, às vezes, é a forma mais poderosa de resposta. Enquanto eles enfrentavam audiências e explicações públicas, eu continuava com minha rotina de trabalho, atendendo clientes, resolvendo casos e expandindo o escritório. Era curioso perceber como o destino se encarregava de colocar cada um no lugar que merecia. Um dia, durante uma reunião, recebi uma notificação do tribunal: meu nome seria oficialmente retirado do inquérito, já que a perícia comprovou que minha assinatura havia sido falsificada. Aquilo significava o fim de qualquer vínculo legal com o escândalo da minha família. Fiquei parada por alguns segundos, segurando o documento nas mãos. Foi como se, simbolicamente, eu tivesse me libertado de uma vida inteira de injustiças. Naquela noite, decidi me dar um presente. Fui jantar sozinha em um restaurante elegante que eu sempre quis conhecer, mas nunca tinha tido coragem de entrar. Enquanto o garçom me servia o vinho, lembrei das vezes em que ouvi de meu pai que restaurante caro era coisa de gente que quer fingir ser o que não é. Sorri sozinha. Eu não estava fingindo. Eu era. Tudo o que ele dizia que eu nunca seria. Entre um gole e outro, o celular vibrou. Uma mensagem da minha irmã. Você conseguiu o que queria. Parabéns. Agora estamos arruinados. Olhei para a tela e, pela primeira vez, não senti raiva. Ela não entendia que nada do que estava acontecendo era resultado de vingança. Era apenas consequência. Eles haviam cavado aquele buraco sozinhos, tijolo por tijolo, com cada palavra cruel e cada gesto de desprezo ao longo dos anos. 2 dias depois, recebi uma ligação de um dos promotores do caso, que me contou algo que me surpreendeu. Descobriram que a fraude não era um episódio isolado: meu pai vinha adulterando documentos há anos, usando nomes de terceiros, inclusive o meu, para garantir contratos vantajosos. O que começou como um pequeno erro se transformará em uma rede de irregularidades. O caso cresceu. Agora não era apenas uma questão civil, mas também criminal. Eles precisariam responder formalmente por falsificação de documentos e fraude continuada. Quando a notícia se espalhou, meus pais se isolaram completamente. Nenhum dos amigos de aparência quis se envolver. Minha mãe tentou me procurar novamente. Apareceu no meu escritório, dessa vez mais abatida, com os olhos fundos e a voz trêmula. Nós não sabíamos que isso iria tão longe, disse, segurando minhas mãos. Sua irmã está arrasada. Ela não aguenta mais essa vergonha. Olhei para ela e respirei fundo. Vergonha, mãe, é me ver humilhada por vocês e ainda ter que fingir que estava tudo bem. Vergonha é o que vocês fizeram comigo naquele jantar. Ela abaixou o olhar, em silêncio.
Pela primeira vez, não tentou se justificar. A gente só queria o melhor para sua irmã, murmurou. E o pior para mim, completei, com calma. Mas a vida se encarregou de equilibrar isso. Ela chorou, pediu desculpas de forma confusa, e disse que estavam prestes a perder a casa. Que não sabiam o que fazer. Fiquei em silêncio. Em outro momento da minha vida, talvez eu tivesse cedido. Mas agora, não mais. Depois que ela foi embora, fiquei observando a porta fechada e percebi algo curioso: eu não sentia mais ódio. O que restava era apenas uma distância emocional, um vazio tranquilo. Era o tipo de paz que chega depois que a dor finalmente se esgota. No fim da semana, a imprensa local publicou uma nova matéria. Casal e filha são investigados por fraude e falsificação de documentos, perícia inocenta advogada envolvida. Meu nome aparecia apenas como referência técnica, destacando minha colaboração para esclarecer o caso. O telefone do escritório começou a tocar com novos clientes interessados em me contratar, justamente por causa da postura ética e firme que demonstrei durante o processo. A ironia da vida era fascinante. Enquanto meus pais enfrentavam a ruína por causa da própria ambição, o que eles sempre tentaram apagar, meu valor, minha capacidade, minha dignidade, agora se tornava público e admirado. Mas eu sabia que ainda não havia terminado. A queda deles estava em curso, mas algo me dizia que o fundo do poço ainda estava por vir. E, quando chegasse, eu estaria distante o suficiente para assistir, não com prazer, mas com a certeza de que, enfim, a justiça estava sendo feita. O tempo passou e o processo contra meus pais e minha irmã se intensificou. As audiências eram constantes, e as provas contra eles se acumulavam. Eu não comparecia a nenhuma sessão, não porque não pudesse, mas porque não queria. Cada vez que recebia uma notificação judicial sobre o andamento do caso, eu apenas assinava eletronicamente, confirmando que estava ciente. Era como virar uma página antiga, cada assinatura um lembrete silencioso de que a justiça, enfim, estava sendo feita sem que eu precisasse mover um dedo. A cidade, que antes os tratava como uma família exemplar, agora os via com olhos diferentes. Os vizinhos cochichavam, os amigos desapareceram, e até os parentes que sempre se penduraram nas festas deles pararam de atender suas ligações. Minha irmã, acostumada a ser o centro das atenções, agora enfrentava olhares de reprovação e portas fechadas. Ela havia sido demitida do emprego e, segundo soube por terceiros, o namorado terminou com ela logo depois da primeira reportagem. Apesar de tudo, eles ainda tentavam se reerguer. Venderam o carro da minha mãe e alguns móveis da casa para pagar parte das dívidas e as custas do processo. Mas o buraco era fundo demais. E, quanto mais tentavam sair, mais afundavam. Foi então que, certa noite, recebi uma nova ligação, dessa vez, do meu pai. Eu não quero me humilhar, mas preciso falar com você, disse ele, com a voz embargada. Pensei em desligar, mas algo me fez ouvir. Ele continuou: sei que errei. Sei que não fomos bons pais. Mas sua mãe está doente, sua irmã não consegue emprego, e eu estou sem saída. Você é advogada, poderia, pelo menos, orientar a gente. A velha tática, apelar para o meu lado humano. Só que aquele lado, o que sempre cedia, já não existia mais. Pai, respondi, vocês tiveram oportunidades de fazer o certo. Mas escolheram o caminho mais fácil. Agora, terão que lidar com as consequências. Você está falando com seu pai. Ele gritou, irritado. Eu te criei, te dei tudo. Sorri de leve, amarga. Criou. Me ignorou, humilhou e zombou de mim. A única coisa que vocês me deram foi força para ser quem sou hoje. Ele ficou em silêncio. Antes de desligar, ouvi um murmúrio: você se tornou igual a nós. Aquilo me atingiu como uma flecha. Por um momento, temi que ele estivesse certo. Será que a dor havia me transformado em algo frio? Mas não. Eu não queria vingança, só queria paz. A diferença é que, agora, eu sabia que paz e perdão não são a mesma coisa. Nos dias seguintes, minha irmã começou a me mandar mensagens. Não eram pedidos diretos, mas tentativas de aproximação.
fotos antigas, lembranças da infância, frases como "sinto falta da gente juntas". Fiquei tentada a responder, mas algo me segurava. Sabia que não era arrependimento, era desespero. Quando o chão falta, as pessoas tentam se agarrar a quem está firme, mesmo que antes tenham feito de tudo para derrubar essa pessoa. Certo dia, enquanto saía do escritório, encontrei uma ex-colega da faculdade que trabalhava no fórum. Ela me cumprimentou com entusiasmo e comentou: "Você viu? O juiz deve dar a sentença final na próxima semana. O caso dos seus pais virou exemplo no tribunal". Eu apenas balancei a cabeça, tentando disfarçar o incômodo. A notícia se espalharia rápido, e eu sabia que, mais uma vez, meu nome seria citado, desta vez como a filha que se recusou a defender os próprios pais. Mas isso não me importava mais. Eu havia vivido anos tentando provar meu valor, agora, só queria viver em paz com a minha consciência. Naquela noite, recebi uma última tentativa de contato, uma carta deixada na portaria do meu prédio. Era da minha irmã. A letra era tremida, e o papel, manchado por lágrimas. Ela dizia que finalmente entendia o que eu sentira durante todos aqueles anos. Que agora sabia o que era ser ignorada, rejeitada e apontada. E, no fim, pedi apenas uma coisa: que eu comparecesse à audiência final, para que ela sentisse que ainda tinha uma irmã. Passei longos minutos olhando aquela carta. O peso das palavras me atingiu como uma onda. Havia tanto rancor acumulado, tanta dor antiga, que parecia impossível decidir o que fazer. Parte de mim queria seguir adiante, sem olhar para trás. Mas outra parte, a que ainda carregava o resquício da menina que um dia implorou por amor, hesitava. Na manhã seguinte, acordei cedo. Olhei o reflexo no espelho e vi uma mulher diferente. Não a filha rejeitada, nem a advogada ferida, mas alguém que havia sobrevivido a tudo e aprendido a se proteger. Eu sabia que a sentença estava próxima, e que, depois dela, nada mais seria igual. Respirei fundo. O fim daquela história estava chegando. E, dessa vez, seria eu quem decidiria como ela terminaria. O dia da audiência chegou. O céu estava cinzento, como se refletisse o peso que pairava sobre aquele desfecho. Eu hesitei antes de entrar no tribunal, observando as pessoas se movimentando entre os corredores. Parte de mim queria ir embora, fingir que não me importava, mas sabia que precisava encerrar aquele ciclo. Não por eles, mas por mim. Quando entrei na sala, o tempo pareceu desacelerar. Meus pais estavam sentados lado a lado, com o olhar cansado e abatido. Minha mãe parecia ter envelhecido anos em poucos meses. Já meu pai, antes tão imponente, mal levantava a cabeça. Minha irmã, vestida de forma simples, olhava para o chão, evitando me encarar. Era como se toda a arrogância e superioridade que a cercavam tivessem se dissolvido. O juiz iniciou a sessão, lendo as conclusões do processo. A perícia confirmara todas as irregularidades: falsificação, uso indevido de documentos, fraude contratual e prejuízos a terceiros. Não havia mais espaço para desculpas. Enquanto ele lia os detalhes, meu coração batia compassado, não de alegria, mas de uma serenidade estranha, como se eu assistisse de longe a um capítulo que já não me pertencia. Quando chegou a vez de meus pais falarem, meu pai tentou se justificar, dizendo que só queria ajudar a família a manter o negócio. O juiz o interrompeu, lembrando que as ações dele causaram danos graves a outras pessoas. Minha mãe chorava baixinho, e minha irmã mal conseguia sustentar o olhar. O veredito veio seco e direto: condenação. Meu pai recebeu pena restritiva de direitos, precisaria prestar serviços comunitários e pagar indenização. Minha mãe e minha irmã também foram condenadas à reparação civil e a restrições financeiras. O juiz finalizou dizendo: que sirva de lição a todos os envolvidos. Nenhum laço de sangue justifica o abuso da confiança. A sala ficou em silêncio. Eu apenas respirei fundo e levantei, pronta para sair. Mas, antes que eu pudesse alcançar a porta, ouvi a voz da minha irmã: espera. Virei-me lentamente. Ela se aproximou, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu sei que não mereço nada, mas, obrigada por ter vindo. A voz dela falhava.
Eu precisei perder tudo para entender o que você sentiu a vida inteira. Não respondi de imediato. Fiquei olhando para ela, e por um instante, vi não a mulher que me humilhou, mas a menina mimada que foi criada para acreditar que o mundo girava ao redor dela. Suspirei e disse apenas: espero que, um dia, vocês entendam que o que me destruía não era a rejeição, mas a injustiça. Ela concordou, chorando mais. Eu saí dali sem olhar para trás. Naquele mesmo dia, ao voltar para o meu escritório, sentei na cadeira e olhei pela janela. Lá fora, o sol começava a surgir tímido por entre as nuvens, como um símbolo de recomeço. E, pela primeira vez, senti que a dor realmente havia acabado. Não havia mais necessidade de vingança, nem de provar nada a ninguém. Eu havia vencido de uma forma que eles jamais compreenderiam, com dignidade. Nos meses seguintes, o tempo fez o que sempre faz, apagou as marcas, mas deixou as cicatrizes. Meus pais venderam a casa onde cresci e foram morar em um bairro distante. Minha irmã se mudou para outra cidade, tentando recomeçar a vida com um novo emprego simples. De vez em quando, recebia notícias deles por terceiros, mas nunca procurei saber detalhes. Já não me pertencia àquele mundo. Meu escritório prosperou. Novos clientes chegavam a cada semana, atraídos não apenas pela competência técnica, mas pela história de resiliência que, de alguma forma, inspirava confiança. Com o tempo, contratei mais advogados e transformei o escritório em uma sociedade. Era como se a vida, enfim, me recompensasse pelo que suportei. Mas a maior recompensa não veio do sucesso, e sim da liberdade emocional. Aprendi a viver sem precisar da aprovação de ninguém. Aprendi que amor verdadeiro não nasce da obrigação, mas do respeito, e que nem toda família é feita de sangue. Alguns meses depois, recebi uma carta. Reconheci a caligrafia da minha mãe. Abri com hesitação. Ela dizia que estava doente, que sentia falta de mim e que, apesar de tudo, sempre me amou da maneira dela. Pela primeira vez, não chorei. Apenas desejei em silêncio que ela encontrasse paz, da mesma forma que eu havia encontrado a minha. Guardei a carta em uma gaveta e, naquela noite, fechei os olhos com um sentimento novo, não de raiva, nem de tristeza, mas de perdão. Não o perdão que reaproxima, e sim aquele que liberta. Porque, no fim das contas, o verdadeiro triunfo não foi vê-los pagar pelos erros. Foi ter aprendido a não carregar mais o peso do passado. E assim, depois de tantos anos sendo a filha esquecida, eu finalmente me tornei o que sempre sonhei, dona da minha própria história. Se você chegou até aqui, me conta, o que você faria no lugar dessa filha? Teria coragem de agir como ela e deixar que a justiça seguisse seu curso, mesmo sendo contra os próprios pais? Ou cederia, por pena ou costume, e ajudaria quem nunca te valorizou? Quero muito saber a sua opinião. Aproveita e já deixa o seu like, porque isso ajuda demais o canal a continuar trazendo histórias emocionantes como essa. Se ainda não é inscrito, se inscreva agora e ative o sininho para não perder os próximos vídeos, tem muita história forte vindo por aí. Ah, e me conta também nos comentários de qual cidade você está assistindo esse vídeo, para eu deixar um coração especial no seu comentário. Compartilhe essa história com alguém que precisa ouvir que o perdão não é sobre reaproximar-se de quem te feriu, e sim sobre se libertar do passado. Às vezes, a maior vitória não é ver o outro pagar, mas conseguir seguir em frente sem carregar dor nenhuma. Agora me diz, você faria o mesmo que ela fez?